Fala galera, mais uma aula de geometria analítica e agora nós vamos trabalhar a teoria angular. Vem comigo, sou a professora Fernanda Sena. Como calcular o coeficiente angular de uma reta? Primeiramente, nós sabemos que o valor do coeficiente angular de uma reta é dada pela tangente de inclinação do ângulo da reta, né? Através dessa informação, nós podemos encontrar uma forma bem prática de encontrar esse valor, seja ela pela tangente ou seja ela pelo m que nós já vimos nas aulas anteriores. Observa aqui este gráfico. Eu tenho um gráfico com dois pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto A tem a coordenada XA, YA e o ponto B coordenada XB, YB. Observa que bem aqui, entre essa reta, nós temos um ângulo, ó, que eu chamei de alfa. Se eu prolongar essa minha reta aqui, ó, eu vou ter um outro ponto aqui, que eu vou chamar de C. E posso pegar este ângulo e transportar para cá, porque ele é concorrente. Observa agora. Novamente, só que agora eu formei o quê? Um triângulo retângulo, ó. O ângulo aqui de 90 graus. E o triângulo retângulo nos lembra teorema de Pitágoras, que é a relação da hipotenusa entre os seus catetos. Mas aqui não me interessa a hipotenusa. O que me interessa é a relação ao ângulo. Esse ângulo aqui, em relação ao cateto oposto e o cateto adjacente, vai me determinar uma tangente de um ângulo, tá? Que é a relação do cateto oposto sobre cateto adjacente. Observa aqui, no momento que eu tirar esse triângulo, eu vou ter o cateto oposto como XYB menos YA, e isso aqui nada mais é do que a variação de Y. O que é a variação? É o termo final menos o termo inicial. E aqui, no cateto adjacente, eu vou ter a variação de X. Pela regra da tangente, pela definição da tangente, é a relação do cateto oposto, não é isso? Sobre o cateto adjacente. Olha só. Então, a tangente de um ângulo, no caso, para calcular o coeficiente angular de uma reta, nada mais é do que a variação de y sobre a variação de x. Eu só vou usar essa tangente aqui se ele me pedir o ângulo ou se ele me der o ângulo, tudo bem? Mas quando ele não me der o ângulo e me der somente os pontos, eu posso calcular dessa maneira aqui. Porque eu sei que m é igual a tangente. A denominação que nós damos para o coeficiente angular de uma reta é representada pela letra m. E quando ele me dá esse ângulo de inclinação, eu posso trabalhar pela tangente. A relação desses dois nada mais é do que a variação de y pela variação de x. Vale ressaltar, galera, que se a reta for perpendicular, presta atenção. Se a reta for perpendicular ao eixo das abscissas, tá? O coeficiente angular não existirá. Por quê? Porque não é possível determinar a tangente do ângulo de 90 graus. Lembram dos ângulos notáveis? 30, 45 e 60? Pois é. Temos que estar ligados a eles e aos seus complementares e suplementares. Tudo bem? Mas toda vez que uma reta for perpendicular ao eixo da abscissa, ó, essa aqui é a abscissa, tá? Ela tem que ser perpendicular, ó. Se ela for perpendicular, ela vai formar um ângulo de 90 graus. Se acontecer isso, não existe
tangente de 90 graus. Tudo bem? Vamos para a prática? Olha o exemplo 1. O exemplo 1, ele fala o seguinte: a reta que passa pela origem e pelo ponto médio do segmento AB, onde A tem a coordenada 0 e 3 e B tem a coordenada 5 e 0. Qual o coeficiente angular? Então, ele quer saber o coeficiente angular da reta que passa pela origem e pelo ponto médio. Vamos achar primeiramente o ponto médio do segmento AB. Lá na nossa aula de geometria analítica, no início, nós vimos o que é o ponto médio. Eu vou chamar de M, eu vou ter x de M e y de M, tá? Quem são esses aqui? Eu vou ter x de M, vai ser a soma das abscissas de A e B, 0, mais 5, dividido por 2. E a ordenada de M vai ser a soma das ordenadas, da ordenada de A mais a ordenada de B, dividido por 2. Aí eu tenho aqui xm é 5 sobre 2. E aqui eu vou ter 3 sobre 2. Pronto. Achei o ponto médio do meu segmento AB. E ele fala que essa reta vai passar pela origem. Então, eu vou chamar essa origem de ponto P. 0, 0. Ele quer saber o coeficiente da reta que passa pela origem por esses dois pontos. Então, é simples, né? O coeficiente nada mais é do que a variação de y pela variação de x. Muito bem. Que é a variação de y? Então, vamos pegar aqui 3 sobre 2 menos 0 sobre 5 sobre 2 menos 0. Então, nós vamos ter aqui 3 sobre 2 dividido por 5 sobre 2. Observe que esses dois aqui, o denominador são iguais. Então, eu posso simplificar ou aplicar a propriedade da fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Pronto. Então, eu vou ter aqui 3 sobre 5. Beleza? Alternativa A de amor. Bora para a próxima? A próxima pede o seguinte: qual o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos aqui? Bem simples também. O que é o coeficiente angular? É o M. Como ele me deu 2 pontos, eu vou calcular a variação de y pela variação de x. Só substituir, bebê. Então, eu vou ter 4 menos 3. Agora, muito cuidado, tá, galera? Com o jogo do sinal. Menos 2, ó. Menos da fórmula, menos a abscissa de A. Então, nós temos aqui 4 menos 3 dá 1. Sobre menos 2. Menos com menos, mais 1. Igual a 1 sobre menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Menos 1 dividido... 1 dividido por menos 1 vai dar menos 1. Então, o coeficiente angular que passa, da reta que passa por esses dois pontos é menos 1. Valeu, bebê? Fica ligado que ainda vem mais.